Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha família é do interior, mas um tio meu já morava aqui há alguns anos. Aliás, quando resolvi vir embora também, pra cá, foi justamente esse tio que me hospedou. Me deixou ficar morando ali na casa dele durante um tempo, até eu conseguir arranjar um emprego, me firmar e ter condição de alugar um canto para mim. Me ajeitei num colchão no chão ali no quarto do meu primo e arranjei um serviço num lavacar ali mesmo no bairro. Não ganhava muito, de modo que o que era para ser provisório foi se estendendo. Sabia que incomodava um pouco, principalmente meu primo, porque tirava um pouco da privacidade dele ali no quarto, mas enfim. Ele só tinha 13 anos, mas é claro que não deve ter ficado muito satisfeito de saber que teria de dividir o quarto comigo. Enfim, fui levando. Fazia uns 10 meses que eu estava morando ali, até que um sábado apareceu uma mulher ali no lavacar. Perguntou se tinha como deixar o carro para lavar, se eu conseguiria deixar pronto até as 5 da tarde. E eu falei que ia fazer o possível. Aí ele me entregou a chave, pediu que eu caprichasse e disse que no final da tarde voltaria para buscar o carango. Olha que mulher bonita. Dava para sentir seu perfume assim de longe. Fiquei olhando para ela depois que ela se afastou e mesmo depois que ela se foi, ainda dava para sentir aquele perfume no ar. Caprichei na lavagem, até porque ela pediu, né? Quando ela voltou, finalzinho da tarde, já estava tudo pronto. Eu me aproximei, lhe entreguei a chave, ela quis saber o preço do serviço e fez o pagamento em dinheiro. Inclusive, me deu um pouco mais. Ó, isso aqui é para você tomar uma cerveja. Puxa, obrigado, mas é que eu não bebo. Ela ficou assim meio surpresa com a minha resposta. Depois olhou para mim assim com atenção, fez uma cara que eu não soube interpretar e depois fez aquele comentário. Ah, você não bebe? Deve ser por isso que você tem esse corpo bonito, né? Essa barriga trincada. Olha, fiquei até meio sem jeito. Eu estava sem camisa, costumava suar demais, né, quando trabalhava, então eu tirava a camisa. Aliás, o dono ali do lavacar já tinha me pedido para não trabalhar sem camisa. Segundo ele, não pegava bem com os clientes. Tinha cliente que eu não gostava. Mas como ele já tinha ido embora, aproveitei para tirar um pouco. Estava fazendo um calor. Enfim, ele entrou no carro e enquanto manobrava, não tirou os olhos de mim. Olha, não vou mentir, viu? Eu fiquei todo entusiasmado. Que a mulher era realmente muito bonita. Mais velha. Aparentava ter uns 42, 44 anos. Mas, sabe, mulher cuidada, mulher de academia, que se cuida, além de cheirosa. Bom, ela se foi. E eu pensei que nunca mais a gente fosse se encontrar. Só que dali umas 2 semanas... ela voltou ali no lavacar. Chegou e eu, quando a reconheci, já fiquei, sabe, todo entusiasmado de novo. E nessa ocasião, eu fiquei sabendo que seu nome era Simone. A gente até conversou um pouco. Ela me disse que morava ali mesmo, no bairro, só que um pouco mais afastado. Trabalhava numa agência de turismo. E olha, sem querer parecer convencido, mas... eu senti um certo interesse da parte dela. E tanto isso é verdade, que ela quis saber se eu tinha namorada ou se era casado. Até a que horas eu saía do lavacar, até isso ela quis saber. Falei a verdade, né? Que era solteiro. Ficava ali até às 6h30, 7 horas. Ela então olhou para mim e sorriu. Então, eu estava pensando em te convidar para tomar alguma coisa comigo. Mas eu lembrei que você não bebe, né? Será que não teria como abrir uma exceção? No impulso,
Falei que sim. Imagine se eu não ia abrir exceção para aquela gata. Ela sorriu toda satisfeita e perguntou se eu podia ficar esperando ali na frente para a gente terminar aquela conversa em outro lugar. Falei que sim. Pensa no estado de euforia que eu fiquei. Imagine, aquele mulherão estava me dando a maior abertura. Olha, modéstia à parte, eu tenho consciência de que sou um cara assim, não sou de jogar fora, digamos. Tenho lá o meu charme, mas nunca imaginei que uma mulher como ela pudesse um dia me dar aquela abertura toda. E ela não era só bonita, mas também se vestia bem. Sem contar que seu carro não era um carrinho popular, sabe? Um carro meio de luxo. Ou seja, devia ter uma boa condição financeira. Fiquei até me perguntando se devia ter aceitado aquele convite, porque convenhamos, né? Éramos de mundos diferentes. Eu certamente não estava nem à altura para frequentar os lugares que ela devia frequentar. De todo modo, assim que saí do lavacar, ela estava com o carro estacionado do outro lado da rua. Senti aquele friozinho na barriga. E assim que me viu, ela fez aquele gesto com a mão me chamando. Me aproximei. Ela perguntou se nosso programa estava de pé. E como eu respondi que sim, ela pediu que eu entrasse. Imagine, eu estava todo suado, tinha trabalhado o dia todo, né? Enquanto ela estava toda arrumada e toda cheirosa. Olha, me senti até um pouco mal, mas entrei assim mesmo. Ela arrancou com o carro e depois me perguntou: escuta, será que pelo menos uma taça de vinho você toma comigo? Falei que sim. Poderia experimentar? E ela acrescentou: você é um rapaz muito bonito, sabia? Olha, eu não vou mentir. Fiquei com a sua imagem na cabeça desde aquela primeira vez quando eu levei o carro para você lavar. Você tem certeza mesmo que é solteiro? Quem, eu? Claro. Juro por Deus, solteiríssimo. É que é difícil imaginar assim um rapaz assim como você dando sopa por aí, né? Me diga, você tem hora para voltar para casa? Falei que não. Contei que morava com meu tio. Aí ela começou a fazer um monte de perguntas, quis saber a minha ficha completa. Eu fui respondendo, sabe, com aquele perfume maravilhoso, sim, entrando pela minha narina. E ela perguntando. Falei que tinha vindo do interior, sozinho. Meus pais continuavam morando lá. E que eu morava de favor com um tio. Ela escutou tudo assim atentamente. Pensei que ela fosse me levar a alguma lanchonete, sei lá. Mas de repente, ela parou diante daquela casa. Era um sobrado. Pegou o controle, abriu o portão e a gente entrou. Ela já foi dizendo que era ali que ela morava. Eu até estranhei, porque convenhamos, né? Ela nem me conhecia direito. Era a segunda vez que me via e já ia me levando para sua casa. Na verdade, sei lá, senti aquela coisa gostosa, mas ao mesmo tempo um pouco de medo também. Para resumir, nos meus melhores sonhos, eu não imaginava que aquilo que aconteceu pudesse acontecer entre nós. Para se ter uma ideia, antes mesmo de descermos do carro, ela veio para o meu lado. Olha, parecia até... Sabe quando você não acredita? Ela veio para o meu lado e já colou sua boca na minha. Mas me tascou o maior beijo. Eu correspondi, é claro, né? Meu Deus, repito, nem nos meus sonhos eu poderia imaginar que aquilo pudesse acontecer. Antes mesmo da gente descer do carro. Aí a gente entrou, ela perguntou se eu queria tomar um banho. Me arranjou uma toalha
Enquanto isso, disse que ia abrir o vinho, servir uma taça pra gente. Olha, eu me sentia até meio fora do ar. Aquilo nunca tinha me acontecido em toda a minha vida. Cheguei a me beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Eu ainda estava ali debaixo do chuveiro, quando a porta do banheiro se abriu e ela entrou completamente nua. E já veio para debaixo do chuveiro comigo. Resultado, a gente acabou transando ali mesmo, com a água caindo sobre os nossos corpos. Olha, eu nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Mas nem parecido. Depois ela pediu alguma coisa pra gente comer, pelo aplicativo, e transamos outra vez. Para resumir, era quase meia-noite, quando ela me deixou de carro na frente da casa do meu tio. Eu ainda não estava acreditando, sabe? Porque, repito, aquilo para mim era uma fantasia. Uma coisa que, na minha imaginação pelo menos, jamais aconteceria na vida real. E não é que aconteceu. Trocamos telefones e aí a gente ficou de manter contato. Ela disse que queria me ver de novo, qualquer dia. E embora não tenha dito também, era tudo que eu mais queria. Imagine, uma mulher daquela sofisticada, uma mulher bonita, cheirosa, mais experiente do que eu, com aquela condição financeira assim, melhor do que eu, né? Sabe, era bom demais para ser verdade. Ela me contou que era separada, não tinha filhos e trabalhava numa agência de turismo. Morava sozinha ali naquele sobrado. Aliás, a casa era dela, não era alugada. O fato é que a gente começou a conversar direto. E volta e meia, eu ia vê-la lá na sua casa. E a verdade é que a gente foi se apegando um no outro a cada dia. Quem é que não gosta de coisa boa, né? Eu, por exemplo, adorava estar com ela. Fazer amor com ela era simplesmente maravilhoso. Só que tinha aquele detalhe. Ela era 22 anos mais velha do que eu. Para mim, com toda certeza, não fazia a menor diferença. Mas, por exemplo, minha tia, um dia, veio comentar comigo. Primeiro perguntou: escuta, Cristiano, virou gigolô agora? Gigolô? Mas por que isso, tia? Tá saindo com uma mulher mais velha. Pelo jeito, só pelo carro dela, deve ser cheia da nota, né? Aliás, eu notei que você andou ganhando uns presentinhos. Foi ela que te deu? A verdade é que isso não era mentira. Volta e meia, ela me dava alguma coisa. Camisa, por exemplo, perfume, tênis. Ela dizia que queria ver o seu homem bonito e cheiroso. E quando ela falou aquilo, usou aquela expressão, quero ver meu homem bonito e cheiroso, eu fiquei cheio de confiança. Meu homem. Ela me considerava o seu homem. Claro que eu gostei. Como também gostava de receber presentes dela. Vou fingir que não? Até o tio veio conversar comigo um dia. Quis saber qual era o tipo de relação que eu tinha com a Simone. Pediu que eu tomasse cuidado, sabe? Porque, enfim, era um rapazinho muito novo ainda. Olha, eu gostava da companhia dela. E a verdade é que aos poucos, com o tempo, eu fui me envolvendo, talvez um pouco mais do que seria aconselhável. Mas vou repetir aquilo que eu disse. É muito fácil a gente se acostumar com coisa boa. Mas aí a tia começou a reclamar dos horários. Estava chegando em casa muito tarde. Chegou a dizer um dia para mim que ali não era pensão. Não sei se era meu primo que se queixava com ela, mas ela começou a chamar minha atenção direto.
principalmente pelo horário em que eu chegava da rua. Até o tio veio conversar comigo de novo. Eu sempre comentava com a Simone que o clima lá em casa, na casa do tio, não estava muito bom para mim. Eu achava até que eles estavam querendo me pedir para procurar outro lugar para morar. Só não tinham pedido ainda porque, sei lá, talvez estivessem sem jeito, né? Por saberem que eu não tinha ninguém aqui, além deles. Ela só ouvia, mas não falava nada. Naquelas alturas, já fazia quase 10 meses que estávamos saindo. Quer dizer, a gente basicamente não saía para lugar nenhum. Ficávamos a maior parte do tempo ali mesmo, na casa dela. Até que um dia ela falou: escuta, se os teus tios estão implicando tanto assim com você, por que você não pega as tuas coisas e vem pra cá? Vim pra cá? Mas como assim? Você tá propondo que eu venha morar com você? Por que não? Você já passa os finais de semana aqui mesmo? Ela falou aquilo e eu fiquei ainda meio em dúvida se ela estava falando sério ou brincando. Aí me deu um beijo e disse outra coisa que até então não tinha dito ainda. Pelo menos não assim, com todas as letras. Eu fiquei até surpreso. Cristiano, não vou mentir para você, viu? Você tem me feito tão bem. Se você quer saber, não sei se eu estou sendo precipitada, mas, sei lá, acho que eu estou até apaixonada. Olha, eu vi aquilo e aí mesmo que não acreditei. Fiquei olhando para a cara dela sem saber o que falar. Mas repito, surpreso. Até porque não esperava ouvir isso da sua boca. Eu pensava que ele estivesse comigo assim, pela diversão, pelo sexo, até porque, repito, nossos encontros se baseavam 90% nisso. A gente não saía, ficávamos praticamente o tempo todo ali na casa dela, transando o tempo todo. Olha, eu confesso que fiquei até sem palavras diante do que ela falou. Eu, para dizer a verdade, não posso afirmar que estava apaixonado. Quer dizer, curtia ficar com ela, adorava fazer amor com ela. E não posso mentir. A sua condição financeira acho que me deixou meio deslumbrado, porque eu nunca imaginei que uma mulher como ela pudesse um dia me dar bola. Isso também acabou mexendo com a minha cabeça. Em resumo, ela acabou me convencendo. Convenceu com o tio e me mudei ali para a casa dela. Olha, quando que eu ia imaginar morar numa casa como aquela e ter uma mulher para mim, linda, toda perfumada, sabe, ganhando presente a todo momento. Cheguei a lembrar do comentário que a minha tia tinha feito. Aquele dia, ela chegou assim, mas sabe, no bate-pronto, virou gigolô agora. Olha, eu não considerava um gigolô. Sei lá, eu acho que ela dava aquelas coisas pra mim porque gostava de mim. Qual é o mal nisso? Em resumo, tudo foi maravilhoso desde o começo. Vivíamos numa verdadeira lua de mel. E a partir daquele momento que eu decidi morar ali na casa dela, a proximidade eu acho que foi me encantando ainda mais. E eu fiquei mais deslumbrado ainda. Ela, inclusive, queria que eu saísse lá do Lavacar, que fizesse um curso, me aprimorasse, arranjasse um outro emprego. Mas eu fiquei com tanto medo de pedir a conta. Era tão gostoso dormir e acordar ali, ao lado dela, todo dia. Tomar banho juntos, fazer amor. Às vezes até de madrugada.
A verdade é que, com o tempo, ela foi me conquistando. Só que a vida é tão esquisita, né? À medida que eu ia convivendo com ela e ela ia me conquistando, sei lá, eu comecei a sentir, a uma certa altura, fazia o que, uns 2 meses e meio, quase 3, que eu estava ali morando com ela. Não sei, mas eu percebi que ela estava meio estranha. Não sei, meio indiferente. Alguma coisa mudou. Eu sentia que estava acontecendo alguma coisa. Não sabia exatamente o que era. Ela começou a se irritar comigo. Qualquer coisinha era motivo para ela discutir. Um dia, só porque eu tinha comido o seu iogurte natural, ela me disse um monte. Sabe, eu poderia ir até o mercado e comprar outro. Uma coisa tão sem importância. Mas ela ficou fula da vida comigo. Eu comecei a sentir que a nossa relação não era mais aquela lá do começo. Porque às vezes ela me tratava assim de um modo, eu não sei como falar, um modo assim, sem respeito. Parece que ela tinha perdido o respeito por mim, se é que tinha, né? Parecia que para ela, eu só prestava para uma coisa, transar. Aliás, chegou num ponto que a gente até meio que parou de transar. Porque depois ela me deixava ali sozinho e nem me dava mais bola, não conversava mais comigo. Preferia ficar trocando mensagem com as amigas dela pelo WhatsApp, ou então vendo vídeos da internet ali do meu lado. Sabe, aos poucos. Na verdade, não foi nem tão aos poucos assim. Comecei a me sentir meio de lado naquela casa. Lembro que um sábado, cheguei do lavacar e ela estava tomando banho. Saiu, foi pro quarto se trocar e eu fui preparar alguma coisa para comer. Dali a pouco ela apareceu na sala, toda arrumada, toda cheirosa. Eu estranhei. Perguntei se ela ia sair. Ela falou que sim. Tinha marcado com 2 amigas. Lembro que eu falei assim, mas, sabe, falei numa boa. Mas você vai sair no sábado à noite sozinha? E eu? Você? Ué, você fica aqui. Você não quer que eu te leve junto, quer? Vou encontrar as minhas amigas, você não entendeu? Olha, eu já estava com aquilo na cabeça. É aquela mudança dela em relação a mim estava me deixando assim nervoso, preocupado, porque alguma coisa tinha mudado, ou pelo menos estava mudando. E depois, quando ela falou aquilo que ia ser com as amigas, eu inventei de fazer aquela pergunta assim, com ironia. Será que são amigas mesmo? Sabe, ela fez uma cara. Deu para perceber que não gostou da minha insinuação. E a verdade é que, a uma certa altura, ela começou a agir desse modo. A sair sozinha, me deixar ali feito um pateta, a me tratar como se eu fosse um estranho ali naquela casa. E se eu reclamasse, ela fazia questão de dizer coisas que, sabe, não é fácil você ver a tua mulher se emperiquitando toda para sair sozinha e ainda ser tratado do jeito como ela passou a me tratar. Sei lá, a sensação que eu tinha é de que ela tinha enjoado de mim. Inclusive, já estava vendo a hora que ela ia me pedir para sair ali daquela casa, voltar lá para a casa do meu tio. E o pior é que, com o tempo, nada melhorou. Ela passou a me tratar com mais indiferença a cada dia que passava. Até que um dia a gente teve uma discussão séria. Porque eu joguei na cara dela algumas verdades. Tipo que ela andava me tratando como se eu fosse um qualquer, que não me respeitava mais. Né? Falei pra ela que eu era um homem.
Apareceu um estranho na casa dela. Ela também não gostou, sabe? Não gostou, se ofendeu. E chegou a dizer: olha, se pra você não tá bom assim, eu não tô te prendendo aqui. Você pode ir embora a hora que você quiser. É isso que você quer? Que eu vá embora? Você não gosta mais de mim? Você é um cara muito carente, Cristiano. Se bem que é muito novinho, né? Ainda tem muito a aprender. Tá, mas carente ou não, você quer que eu vá embora? É isso? Dia após dia, ela começou a me humilhar. Pelo modo como tinha começado a nossa história, juro por Deus, eu não imaginei que ela fosse um dia me tratar daquele modo. Olha, parecia até que tinha vergonha de mim. E fazia questão de deixar claro que não dependia de mim para nada. E que, inclusive, nunca tinha dependido. Sabe, um dia ela fez questão de dizer que aquela casa era dela. E que eu estava morando ali de favor. Então tinha de ser do jeito dela. Olha, eu nunca entendi por que eu nunca tomei uma atitude a favor de mim mesmo. Porque passei muita, mas muita humilhação. Comecei a pensar, meu Deus, eu estava tão bem lá na casa do tio. Quando essa mulher cruzou o meu caminho e depois me convenceu a ir morar com ela, porque a ideia foi dela. O problema é que eu não sabia, né, se meu tio ainda me receberia lá, depois de eu ter saído para morar com essa mulher. Acho que por isso, por saber que eu não tinha onde cair morto, que eu fui suportando aquela situação ali na casa da Simone. Só que ela me rebaixava demais, e cada dia mais, quando a gente brigava, fazia questão de dizer que se eu quisesse ir embora, não ia fazer a menor falta. Olha, só pode ser um castigo, isso que eu estou vivendo. Principalmente porque eu gosto dela de verdade. Eu tenho, não sei se é vício, não sei o que é, mas sei lá. Ela me conquistou assim, e não foi lá no começo. Pelo contrário, lá no começo, ela que um dia falou que achava que estava apaixonada. E naquela época, eu, apesar de gostar de transar com ela, de ficar com ela, eu não estava apaixonado nem perto disso. E agora parece que tudo virou do avesso. Ela me conquistou para agora me tratar desse modo. Como se eu fosse um zero à esquerda. Alguém que para ela só tem valor na cama. E ultimamente, parece que nem para isso. Não entendo por que ela não me manda embora de uma vez. Não entendo por que ainda continua comigo, sendo que sente vergonha de mim. É visível que ela não acha que eu esteja à sua altura. Repito, só pode ser um castigo. Devo ter cometido um pecado muito grave em outra vida para estar sendo tratado desse modo. E o pior de tudo é aquilo que eu já falei. No começo, como diz aquela música, era só transa e nada mais. Mas depois eu fui me afeiçoando e me encantei de verdade por ela. Sabe? E justamente agora, ela que um dia chegou a dizer que estava apaixonada, agora ela não me quer mais. Faz questão de dizer que não precisa de mim para nada. E quer saber? Não precisa mesmo. Queria tanto voltar para a casa do meu tio, mas eu tenho medo de falar para ele, até porque ele e a tia vão me jogar na cara, né? Que me deram um conselho. E o pior é que deram mesmo. Cuidado com essa mulher, hein, cara? Você é muito novinho. O pior é que eu sou novinho mesmo. Mais do que novinho. Banquei o crianção, o adolescente. Me apaixonei por essa mulher
que antes gostava de transar comigo. E agora, nem para transar ela me quer mais.